Muito bem, pessoal. Nós vamos começar aqui com alguns exercícios, tá? Consegui mexer aqui para ir pelo Zoom, que fica mais fácil a questão da transição aqui dos exercícios para a nossa lousinha, tá bom? Então, temos aqui, ó, vou fazer, né, refazer alguns exercícios, vou escolher aqui alguns que são mais interessantes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, com esse primeiro aqui, ó. Tá bom? Da SpaceX. Um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Essa velocidade é do trem. Ele atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa de dentro dele. Então, esse trem sai completamente de dentro do túnel. Ele pergunta o comprimento do túnel. Muito bem. Nós vamos ler novamente, mas eu não vou voltar lá para ler, então vocês vão ouvir eu lendo, mas nós vamos separando os dados aqui, tá bom? Bom, alguns dados importantes aí é a velocidade do trem, que é 16 metros por segundo. Vamos anotar isso. Então, aqui estou no exercício 1, tá bom? Da lista. A velocidade desse trem é de 16 metros por segundo, ok? Esse trem atravessa o túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa dele. Então, ele te deu um tempo aí, um ΔT, que esse trem leva 50 segundos. Muito bem. O comprimento do túnel é. Então, ele quer saber o tamanho do túnel. Então, lembra que nós conversamos muito sobre isso, galera? E nós definimos o seguinte, né? Que quando você tem aí, vamos colocar isso aqui é um túnel. E você tem um trem que vai passar por esse túnel. Vamos colocar isso aqui é o trem, tá? Olha o trem aqui, ó. Então, repara, comece a contar na frente do trem aqui, ó, nessa parte. A frente do trem percorreu, ó, todo o túnel. A frente já percorreu o túnel quando ele chega aqui. Porém, ele não saiu do túnel. Se eu começar a contar, ele vai percorrer o próprio comprimento dele, né? Para poder sair do túnel. Então, você concorda comigo que eu tenho a distância do túnel aqui, mais a distância do trem. Tudo bem? Mais a distância do trem. Então, para que ele consiga percorrer, tá? Então, aqui, ó, vou até voltar lá para você ver uma questão do enunciado importante. Para que ele consiga percorrer todo o percurso até a saída completa do trem de dentro desse túnel, tá? Qual o deslocamento que ele tem que percorrer? Então, ele tem que percorrer o tamanho do túnel, ok? É isso aqui que ele tem que percorrer, mais o tamanho dele mesmo para sair do túnel, do trem. Tudo bem? Ele tem que percorrer esses dois. Tá joia? Então, lá no enunciado, ele me dá uma das duas informações. Eu esqueci de colocar um trem de 150 metros de comprimento. Então, ele te deu o tamanho desse trem, tá bom? E pede o tamanho do túnel. Então, do trem, aqui eu sei que esse pedaço mede 150 metros. Então vamos lá, bem simples, gente, para passar esse exercício que esse aqui é bem fácil. A distância percorrida, né, o deslocamento aqui, velocidade vezes tempo. Simples. O que ele vai percorrer? Bom, ele vai percorrer o túnel mais a distância do próprio trem. Isso aqui é a velocidade vezes tempo, tá bom? Substituindo agora os valores, eu tenho que o túnel mais 150 é a velocidade dele, que é 16 vezes 50 segundos. Tudo bem? Bom, esse túnel aqui, mais 150, isso aqui vai te dar 800. Passa menos, então o túnel
vai ser 800 menos 150. Então, só para terminar aqui, tamanho do túnel, 650 metros. Tranquilo? Show de bola, né? Vamos escolher mais algum aqui. Bom, esse aqui chega a ser bem simples, né? Vamos pegar esse daqui, ó. Esse 4, tá bom? O 3 aqui, acho que todo mundo entendeu, que tem os 4 minutos aqui, né? Simples, né? Tem a distância, transforma em hora. Vamos aqui então, ó. Um objeto faz o 4, tá? 3/5 de um percurso em linha reta, com uma velocidade de 6 metros por segundo. Sabe-se que o restante do percurso ele o faz com uma velocidade de 12 metros por segundo. Qual foi a sua velocidade média durante todo o percurso? Vários exercícios dessa forma, hein, galera? Fique esperto. Então, vamos lá. Eu tenho, então, um percurso aqui. Ok? Então, ele fala o seguinte. Vou lá ler novamente. Não preciso nem voltar, né? Que eu já vou desenhando. Ele fala assim, ó, um objeto faz 3/5 de um percurso em linha reta com velocidade de 6 metros por segundo. Então, eu vou pegar, como se fosse dividir isso aqui em 5 partes, tá bom? 3/5, vou colocar aqui, pronto. Então, ele faz 3/5 desse percurso com uma velocidade de 6. Vamos colocar aqui. Então, meu ΔS, esse pedaço aqui, ó, esse pedacinho aqui, tá? Vou falar que esse ΔS aqui, vamos chamar de ΔS1, 3/5, tá? 3/5. E ele fala para mim que ele faz isso aqui com uma velocidade 1 de 6 metros por segundo. Muito bem. Aí ele fala assim, sabe-se que o restante do percurso ele o faz com uma velocidade de 12 metros por segundo. Qual foi a sua velocidade média em todo o percurso? Então, o restante aqui, né, essa parte que eu vou colocar aqui em azuis, olha só. Esse pedaço aqui, ele faz esse pedaço com uma velocidade de 12 metros por segundo. Então, eu vou chamar aqui de velocidade 2, sendo de 12 metros por segundo, beleza? Tá, e qual que é o ΔS aqui, meninos? Quando será que eu chego nesse ΔS2? É só você entender que todo ΔS aqui, ó, tá? Toda a distância aqui, se ele fez 3/5, tudo, ó, pensa na fração, é 5/5. Tá? 5/5 para mim vai dar 1. E, então, se ele fez 3/5, tudo é 5/5, então esse azulzinho aqui só pode ser 2/5, tudo bem? Espero que sim, né? Vamos lá. Tá bom? Caso você não entendeu, é porque eu fiz 5/5 menos os 3/5 para dar os 2/5. É o que falta, tá? Da pizza. Beleza. Fazendo agora, galera. O que eu tenho que fazer aqui agora? Ele quer saber a velocidade média. Então, seu raciocínio você tem que chegar aqui, ó. Velocidade média, ΔS por ΔT. ΔS total, você tem 5/5 ou 1, tá? O que eu não tenho? O tempo total. Então, o segredo aqui é você calcular o tempo 1, descobrir quanto é, calcular o tempo 2 e juntar isso para saber o tempo total. Então, vamos lá. Em vez de fazer aqui, nós vamos fazer direto, tá? Nós temos, então, trecho 1. Vamos separar aqui os dados. Vou começar aqui, nós vamos tudo direto, tá? Trecho 1,
Já está separado, então não vou escrever de novo. Tenho essa parte aqui no trecho 1. Então vamos calcular o tempo, tá? O tempo 1 é a distância pela velocidade. Distância 1, velocidade 1. Isso aqui vai te dar. A distância é 3/5. Lembra que a divisão faça maior, tá bom? Dividido pela velocidade que é 6. Beleza? Esse 6 está sobre 1. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar que o tempo 1 é 3/5 que multiplica 1/6. Ok? Bom, então esse tempo 1 ficou 3, 5 vezes 6, 30. Você podia simplificar aqui, ó. 3 com 6, né? Fica 2 aqui embaixo, 5 vezes vai dar 1/10. Ou você pode simplificar depois, como eu vou fazer agora. Divide por 3, divide por 3. Professor, e se eu não quiser simplificar, deixar 3/30? Tudo bem, pode fazer assim também, não tem problema, tá? Bom, então o tempo 1 aqui dá 1/10, ok? 1/10, tudo bem? Sossego. Agora, nós vamos para a parte 2. Eu vou mudar a cor aqui para a gente não confundir as contas, tá? Então, fez a parte 1? Fiz. Então, vamos para a parte 2. O tempo 2 vai ser a velocidade 2. Eu vou fazer com esse azulzinho aqui, ó, para ficar temático. Então, o tempo 2, ΔS2 pela velocidade 2, meninos. Qual que é o ΔS2? Vamos lá, 2/5. Faz maior o sinal da divisão para você não se perder. Qual que é a velocidade? Ah, agora é 12. Beleza. Mesma coisa que a gente fez ali, ó. Tá sobre 1, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda fração. Então vai ficar que o tempo 2, 2/5 vezes 1 sobre 12. Você pode multiplicar aqui, vai dar 2/60, vai dividir. Eu já vou simplificar o seguinte, ó. Eu já vou simplificar esse 2 com esse 12, ó. Fica 6 aqui e 1 aqui. Ou seja, 5 vezes 6 é 30, tá? Então vai ficar o seguinte, vamos pôr aqui, ó. Tempo 2 ficou 1 sobre 5 vezes 6, 30. Beleza? Aqui tá, você pode, como é metro por segundo, tá bom? Você pode colocar segundo aqui, não tem problema. Segundo. Mas como é uma fração, não tem necessidade tanto, tá bom? Que a gente vai fazer o total ainda. Mas vamos lá. E tá rápido isso aqui, né? Tá bem rápido a partícula. Bom, continuando. O que você tem que fazer agora? Agora eu tenho que somar esses dois tempos, tá bom? Então você tem que fazer o tempo total. Então vou começar aqui em cima, ó. Vamos aqui? Bom, tanto faz. Aqui em cima. Vamos fazer o tempo total. O tempo total eu vou chamar aqui de ΔT, só para ficar diferente. De T. Então isso aqui vai ser tempo 1 mais tempo 2, tá bom? Tempo 1 é 1/10. Mais 1 sobre 30. Você pode fazer MMC aqui, tá? É que tá tão fácil fazer MMC, né? Você pode fazer fração equivalente também, tá bom? Eu vou fazer MMC aqui. Que a gente fez por fração equivalente da sala, fica diferente. Então, MMC entre 10 e 30, dá 30. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 10 dá 3 vezes 1, 3. Mais 30 por 30, 1 vezes 1, 1. 3 mais 1, 4. Então, isso aqui vai te dar 4, 30 segundos. Você pode simplificar, se você quiser, tá? Isso aqui vai dar, se você simplificar aqui, ó,
4 sobre 30, dá para você simplificar por 2, tá bom? Aí daria 2,15 segundos. Então, esse aqui seria o seu tempo, tá? Muito bem. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a velocidade média agora, tá? A velocidade média é o ΔS pelo ΔT. Qual que é o ΔS total? É 5 quintos, ou 1. E o tempo total? 2/15. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Primeira, 1 sobre 1. 15 sobre 2. Então, essa velocidade média vai ser simplesmente 15 dividido por 2, concorda? Que vai ser 7,5 metros por segundo, tá bom? Beleza, galera? Dúvida? Volta, tá bom? Faz de novo, pausa, enfim, fiquem à vontade aí, é vídeo, né? Então, tem um tempo, gaste o tempo que você precisar gastar. Vamos lá, próximo. Vamos ver aqui que nós temos. Deixa eu ver o interessante aqui. Do navio do sonar, depois que você entende a pegadinha, de boa, né? Esse aqui também a gente analisou bem. Vamos pegar. Deixa eu ver. Isso é quase matemática. Aqui, vamos nesse 9 aqui, ó. Tá bom? Vamos fazer esse 9. Marta e Pedro combinaram encontrar-se em certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora, chegaria na hora certa ao ponto de encontro combinado. Então, essa velocidade aqui é de Marta, tá bom? No entanto, quando ela já estava lá no quilômetro 10, então quem está na frente é a Marta, tá bom? Ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero. O Pedro então está passando pelo marco zero com a velocidade de 100 km por hora. Mantendo essas velocidades, seria possível que os dois amigos encontrassem próximos ao marco da estrada de indicação de qual que é a posição de encontro, galera. Tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer esse aqui para ficar o brabo. Então veja bem. Temos aqui então. Não era isso que eu queria. Eu queria só a reta. Aí temos aqui. Aqui eu vou colocar o marco zero. Então, quem está no marco zero, tá bom? É o Pedro. Vamos colocar aqui. Ó, o Pedro aqui com o carro dele. A velocidade do Pedro é de 100 km por hora. E a velocidade da Marta é a primeira que o exercício dá lá, né? É de 80 km por hora. Então fala que ela está no quilômetro 10, né? Então aqui é 10 quilômetros. E ele está no marco zero. Deixa eu arrumar esse zero aqui que tá feio. Aí. Muito bem. Então você faz o quê? O que você entende aqui? É a posição de encontro, né? Tempo de encontro, posição de encontro. Então, vamos lá, vamos montar as 12 funções horárias. Então, para Pedro, a posição inicial, os dois estão indo para a direita, então velocidade positiva vezes t. Vamos substituir o que nós temos. Posição inicial é 0, então isso aqui corta. Vai ficar a velocidade dele, que é 100, vezes t. Tá feita a função horária dele, ó. Olha que bonitinha. A Marta aqui. A Marta eu vou fazer de vermelho. Então, a posição da Marta, a posição inicial dela. Galera, acostuma pôr a fórmula sempre, tá? Para vocês tenham esse bom costume. Não sai substituindo direto.
tá bom? Posição inicial é 10, mais a velocidade, que é 80, vezes t. Tá feito aqui, ó. Pronto. Montei a minha função horária. Agora que eu montei minha função horária, entenda que o que vai acontecer aqui eu só posso fazer porque lá na frente, tanto um quanto o outro vão ocupar a mesma posição. A posição de um vai ser a posição do outro, tá bom? Eles vão estar na mesma posição. Ou seja, quando eles se encontrarem. Então, no encontro, a posição 1 é igual à posição do outro. A posição do Pedro é igual à posição da Marta. Então, você substitui. 100t é igual a 10 mais 80 vezes t. Esse 80 vem para o lado de cá, tudo bem? Vai ficar 100 menos 80t, 100t menos 80t é igual a 10. Então, ficou 20t. Então, está multiplicando, né? Ó, não inverte essa conta, hein? É o 20 que está multiplicando. Passa dividindo. Beleza, eu fiquei aqui com meio. Então, o tempo é meia hora. Você pode deixar ele assim, fração, ou pode usar 0,5, dá na mesma. Qual é a posição do encontro, que é o que ele pede? Escolhe qualquer uma das duas funções horárias aqui, tá? Vou escolher a do Pedro. Então, a posição dele vai ser 100, a velocidade, né, vezes o tempo, meia hora. Então, 100 vezes meio, né, você multiplica por meio, simplificar aqui dá 50. Então, aqui vai ser 50 quilômetros. Caso você escolhesse a de Maria, faz de cabeça comigo, 80 vezes meio é 40, mais 10 vai dar o mesmo 50, tá? Então, tanto faz com a equação que você volta, vai dar o mesmo valor. Beleza? Posição de encontro, tempo de encontro. Posição de encontro, tempo de encontro. Beleza? Feito aqui, então, esse aqui foi, eu falei, mas não anotei ali qual foi o exercício. Esse foi o exercício 9, tá bom? Beleza, galera? Vamos lá. Show de bola. Próximo aqui, interessante. Vamos ver aqui. Tá aqui a alternativa, ó, D de dado, tá bom? Vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui do automóvel e do ônibus. Muita gente tem dificuldade para montar esse tipo de exercício, tá? Vamos lá. Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km por hora e 75 km por hora, respectivamente. Então, aqui, ó, a velocidade de 100 é do automóvel, a de 75 é a do ônibus. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. 40 minutos depois dessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe então que o automóvel deve ter realizado nesse período, uma parada de duração aproximada de quantos minutos? Então, vamos lá. Vou fazer um desenho aqui, de costume. Aí. Vamos lá. Então, vou colocar os dois aqui. Dessa vez eu vou fazer o desenho vertical, tá? Então, fica mais fácil aqui. A gente faz a conta embaixo. Então, eu vou colocar aqui, ó, um do lado do outro. Um tá aqui, o outro Zé aqui. Tá? Vamos falar que esse aqui é o automóvel e aqui seria o ônibus. Então, o ônibus ele foi direto, certo? O ônibus pegou o caminho dele e, ó, foi embora. Ele percebeu que quando ele já estava andando há 40 minutos, tá bom? Estava 40 minutos andando. Ele percebeu que
somente nesse momento o automóvel chegou aqui para alcançá-lo, tá? Opa, deixa eu fazer o seguinte, estou tentando fazer pontilhado, não vai rolar, vai assim mesmo. Então o automóvel aqui alcança ele, tá? Isso aqui levou um tempo, então, de 40 minutos. Vai guardando aí. Então, demorou 40 minutos para o automóvel alcançar. Tá, isso aqui é como se fosse aqui, ó. O caminhão saiu na frente e o automóvel ficou parado um tempo, né? Pode ser aqui, qualquer lugar. Acredito que seja aqui. E depois de 40 minutos, ele alcançou o caminhão, o ônibus, né? O veículo que está na frente. Então, vamos colocar os valores aqui. Ele fala para mim que a velocidade do caminhão, tá? Do ônibus, nossa, eu falo caminhão, ônibus. Vamos colocar aqui, ó. Vamos separar aqui, ó. Do lado de cá, eu vou colocar tudo que for relacionado ao automóvel. Do lado direito, tudo que for relacionado ao ônibus. Então vamos separar. Qual é a velocidade? Vamos colocar a velocidade do ônibus. Vamos colocar 0 para não achar que é inicial, tá? Velocidade do ônibus é, deixa eu olhar lá no enunciado, 75 quilômetros por hora. A velocidade do automóvel é 100 quilômetros por hora. O caminhão, ele viu o automóvel chegar perto dele após 40 minutos, 2/3 de hora, tá? Então, o tempo aqui é de 40 minutos, que ele já converteu para você 2/3 de hora, tá? 40 por 60 e vem simplificando. Beleza, o que eu consigo entender? A única coisa que eles têm em comum, então pensa, você precisa partir de algo que eles têm em comum, é o deslocamento. A estrada tem o mesmo tamanho, né? O delta S que um percorre é o mesmo do outro. Então, eu posso falar para você que eu consigo calcular esse deslocamento aqui do ônibus, tá? Como é que eu calculo? É a velocidade dele vezes o tempo. Vamos lá? A velocidade é 75 km por hora, vezes 2/3 de hora, tá? Simplificando aqui, ó, vai dar 25. Você pode multiplicar 75 vezes 2, depois dividir por 3. Dá na mesma. Então, o seu ΔS aqui deu 25 vezes 2, 50 quilômetros. Beleza? Aí, ó. O que é importante você entender? Que esse deslocamento de um é o mesmo do outro. Então, o ΔS do carro aqui, ó, o deslocamento do carro, também é 50 quilômetros. Então, agora que você tem a distância que o carro percorreu, a velocidade, vamos pensar aqui. Ele quer saber quanto tempo o carro ficou parado, tá bom? Se eu descobrir em quanto tempo, porque a gente sabe que o carro fez esse percurso ficando parado 40 minutos. Então eu vou descobrir em quanto tempo o carro faria sem ficar parado, se ele fosse direto. Se ele fosse desse ponto até o ponto, né, que ele encontrou o ônibus. Então, se ele for direto, nesta velocidade, percorrer esse deslocamento, o tempo que ele iria fazer seria deslocamento pela velocidade, seria 50 por 100, né? Em dobro, né? Embaixo, então isso aqui é meio, seria meia hora. Meia hora, para a gente poder mexer aqui, é 30 minutos, tá? Caso multiplica por 60, que vai dar 30, beleza? Então, o tempo aqui é 30 minutos. Então, você entende o seguinte, o carro faria em 30 minutos esse trajeto.
mas ele fez em 40. Então, isso pressupõe que ele ficou parado, tá bom? Porque a velocidade é constante, então não muda. Então, ele ficou parado 10 minutos, beleza? Vamos colocar aqui, ó, como é que eu calculo o tempo parado? Vou fazer aqui, ó. O tempo que ele ficou parado. Então, é os 40 minutos que ele fez, menos os 30 minutos que ele faria se não tivesse ficado parado. Ou seja, ficou parado 10 minutos. Show de bola? Volta, faz de novo. Beleza? Estuda isso aí, meninos. Muito bem. Eu acredito que esse 14 ficou bem claro, né? Na aula. O 11 também, né? Ele tem uns 4 minutinhos lá que ele faz o deslocamento. Opa. Vamos lá, mas vamos fazer, deixa eu ver aqui como é que tá, quantos a gente tem. Vamos fazer, vai. Vamos fazer esse do João, né? Vamos fazer esse 11. Talvez eu faça o 11 e o 12, vamos ver. João está parado, deixa eu ver se está compartilhado aqui a listinha para vocês, tá. João está parado em um posto de gasolina quando vê o seu carro, vê o carro do seu amigo, vê o seu carro passando sozinho, é difícil, hein? Ele vê o carro do seu amigo passando por um ponto P, na estrada a 60 km por hora. Essa velocidade aqui é do amigo, hein? Pretendendo alcançá-lo, João parte com seu carro e passa pelo mesmo ponto P depois de 4 minutos, já nesta velocidade, 80 km por hora. Considere que ambos dirigem com velocidades constantes. Quer dizer, não vai alterar a velocidade. Medindo o tempo a partir de sua passagem pelo ponto P, né, o João deverá alcançar seu amigo aproximadamente em, de novo, tempo de encontro, tá? Vamos lá para a nossa listinha, vamos fazer um desenho. Então, de novo, você tem a famosa reta, movimento retilíneo. Olha só. Então, vamos lá, galera. Aqui é o ponto P, tá vendo? Ponto P. Então, vamos entender. O João estava aqui quieto. Vamos supor que o João está aqui, ó. Deixa eu fazer o João aqui. Aqui está o João, quieto. O amigo dele ele viu o amigo dele passar pelo ponto P, ok? Então, o amigo dele passa pelo ponto P e vai embora, com uma velocidade de 60 km por hora. Então, vamos colocar isso aqui. Vamos pôr o escapamento. Aqui ele tem, então, uma velocidade V de 60 km por hora. Esse tempo que esse amigo dele fez isso, tá? Ele percorreu aí um ΔS. Não me falou quanto. Mas aqui eu tenho, então, um ΔS, tá? Que ele percorreu. Não sei quanto ainda. Mas eu sei que ele demorou 4 minutos para percorrer isso. E ao mesmo tempo que ele percorreu isso, o João, ele chega nesse ponto P, ok? Ele está aqui no ponto P. Beleza. Então, vamos colocar aqui... Opa, deixa eu pôr um pouquinho mais para cima. Então, aqui eu tenho uma velocidade do João de... ele chega ali no ponto P com uma velocidade de 80 km por hora. Beleza? Beleza. E ele fala assim que o João demorou para chegar nesse ponto P, depois de 4 minutos, tá? Ele chega nesse ponto P. Ou seja, o João demorou 4 minutos para chegar aqui, mas o amigo dele andou em linha reta esses 4 minutos.
Qual é essa distância que o amigo, vamos pôr um A de amigo aqui, um J de João. Qual é a distância que esse amigo percorreu? Então vamos lá. Vamos separar os dados do amigo. O amigo, ele tem uma velocidade de 60 quilômetros por hora. O tempo que ele ficou percorrendo aqui em linha reta foi de 4 minutos. Quero saber essa distância, tá? Esses 4 minutos pode ser 4 dividido por 60 horas, beleza? Então, eu consigo descobrir a distância. Deslocamento é velocidade vezes tempo. Tem que estar em horas, tá? Porque a velocidade está em quilômetros por hora. Então, vai ficar velocidade 60 vezes 4 sobre 60. Ó que show. Então, agora você, ó, 4, então sua distância aqui, ó, 4 quilômetros. Quer dizer que eles distam entre si, nesse momento, de 4 quilômetros. Então, esse ΔS aqui, 4 quilômetros. Quer dizer que aqui é 0 e aqui nesse ponto é 4 quilômetros, tá bom? Agora, presta muita atenção. Agora que a gente fez isso, vou até passar um traço aqui, ó. Nós vamos fazer a função horária dos dois, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente saber, que é o que ele pergunta, né? Ó, a pergunta do exercício é: João deverá alcançar seu amigo aproximadamente em quantos minutos? Ó. Então, ele quer saber o tempo de encontro, tá bom? Tempo de encontro. Vamos lá, então. A posição do João é a posição inicial mais a velocidade do João vezes t. Lembrando que está para a direita, velocidade positiva. Posição inicial, 0. Ele começa no marco 0. Então, a posição aqui vai ser a velocidade dele, que é 80t. Beleza, fiz. Vamos fazer a função horária do amigo. Vou fazer de vermelhinho. Tá? Vou fazer aqui, ó, a posição do amigo, posição inicial, mais V vezes T. Positivo porque ele está indo para a direita também. A posição aqui, então, vai ser a inicial, que é 4, mais a velocidade é 60t. Então, fiquei aqui com isso também. Olha só que show de bola. E aí você lembra, né, que no encontro, onde eles vão se encontrar, como a posição do amigo vai ser a mesma posição do João, né, tem que ser a mesma, porque senão eles não se encontram, tá? Então você escreve aqui assim, lindo, ó. No encontro, tá bom? No encontro, a posição do João tem que ser igual à posição do amigo. Agora você substitui. Então vai ficar 80t é igual a 4 mais 60t. Esse 60 vem para cá, vai ficar 80t menos 60t é 4. Então isso aqui vai ficar 20t. Aqui não inverte, hein? Quem está multiplicando é o 20. Então, o seu tempo vai ser 4 dividido por 20. Se você simplificar aqui, isso aqui por 2, isso aqui por 2, isso aqui vai ficar 2 décimos. 2 dividido por 10 é 0,2. 0,2 horas. Esse é o tempo que demora para encontrar. Só que lá, né, quando a gente foi lá, você vê que está em minutos. Então, como é que eu transformo hora em minutos? Para transformar hora para minuto, você multiplica por 60, né? Então, você viu? Quando foi minuto para hora, ó, dividiu por 60.
Agora, hora para minuto multiplica por 60. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 60 para virar minutos para eu achar a resposta. Se fosse uma questão aberta, tá? Ele não exigisse em minutos, já estava correto. Então, 0,2 horas vezes 60 minutos. Então, como é que eu faço essa conta? 0,2 vezes 60. Uma casa para a direita, uma para a esquerda. 2 vezes 6, que vai dar 12. Beleza? Então, o meu tempo, 12 minutos. Show de bola? E aí nós temos, ó, temos a alternativa C de cachorro. E aí vocês voltam, façam de novo, tá bom? Vamos ser felizes. Muito bem. Vamos lá, meninos. Olha esse aqui, a gente nem fez esse aqui, ó, mas tão simples que ele é, mas vamos fazer. Ó, 17. Um corredor percorre 0,2 quilômetros em linha reta, em um intervalo de tempo de 6 minutos. Qual é a sua velocidade média em quilômetros por hora? Então, vamos colocar os dados lá e fazer, bem simples, tá? Esse aqui. Olha só. Só para, tá vendo? Eu esqueço de colocar o número do exercício, mas eu falei, né? A gente estava lendo lá, mas de qualquer forma eu vou colocar aqui. Nós fizemos o exercício 11, tá? E agora eu estou indo para o 17. Esse aqui foi o 11. E agora nós vamos para o 17. Beleza? Vamos lá. Eu já li com vocês uma vez, né? Deixa eu só ir lendo aqui, separando os dados. Então, um corredor percorre 0,2 quilômetros em linha reta. Então, a distância que ele vai percorrer, 0,2 quilômetros em linha reta. Em um intervalo de tempo de 6 minutos. Qual é a velocidade média em quilômetros por hora? Então, você tem um tempo aqui, ó, 6 minutos. Como ele quer em quilômetros por hora, já transforma isso aqui em hora, tá? Isso aqui, então, é 6 por 60 horas. Se você quiser, você pode dividir por 6 aqui, dividir por 6 aqui, né? Tem que ser em cima e embaixo pelo mesmo. Então, você vai ter um tempo aí de 1/10, tá bom? De hora. Pode até ser 0,1, não tem problema nenhum, tá? Você pode falar, professor, eu posso falar que isso aqui é 0,1? Pode. Vamos lá, então. Qual que é a sua? Ele perguntou a velocidade média. É o delta S por delta T. Qual que é a distância? 0,2. Dividido por 0,1. Lembra que quando você tem, por exemplo, isso aqui, né? Na casa dividido isso aqui, dessa forma, você tem que igualar as casas decimais. Então já iguala aqui, ó, anda uma casa com cada um. Então aqui você anda uma casa e aqui também. Então fica 2 dividido por 1, que vai dar 2. 2 quilômetros por hora. Tá bom? Show de bola, né? Easy. Vamos lá, vamos ver se a gente acha algum mais interessante. Mas eu quis fazer ele sabia que ele era fácil. Aqui, esse aqui nós só mostrei, né? A gente não fez ele, resolveu. Vamos pegar esse aqui para a gente fazer. Olha só. Esse aqui é interessante. Esse aqui, nós temos. Vamos ver se a gente consegue até caber. Vamos ver se ele cabe até por aqui, pelos cantos, por causa das figuras, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a anotação. Aqui. Beleza. Então, veja bem. Você tem essa figura. Ele fala para você assim, ó, dois móveis partem simultaneamente do mesmo ponto e suas velocidades estão representadas no mesmo gráfico a seguir. Então, são dois móveis aqui distintos. Um móvel é esse A, o outro é o B. Quando eu estou falando do móvel A,
Então, vamos falar do A aqui, ó. Ele quer saber a diferença entre as distâncias percorridas. Então, o A percorreu que distância? Vamos lá, depois eu apago. O A percorreu a distância desta área. Por que eu posso fazer isso? O gráfico é velocidade por tempo. Então, a linha que forma, se eu fizer a área embaixo desta linha, tá? Eu consigo ter o deslocamento dele. O deslocamento é proporcional à área do gráfico. Então vamos lá, bem simples. Que área que é essa? Que figura que é essa aqui, meninos? Ah, professor, isso aqui é um triângulo. Então, o deslocamento do A, se não precisa pôr A ali, né? Ou seja, vamos pôr, vai. É base vezes altura dividido por 2. É a fórmula da área do triângulo, tá? Então, qual que é a base do triângulo? 30. Qual que é a altura do triângulo? 12. Dividido por 2. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui? Já vou simplificar o 12 com 2 aqui. Você pode multiplicar, depois dividir por 2, fica à vontade. E eu vou fazer isso aqui, ó. Com 12 aqui dá 6, 30 vezes 6, tudo bem? Então, deslocamento de A, 3 vezes 6, 18, 180, ficou muito feio esse 1, deixa eu fazer de novo. Então, aqui deu 180 metros. Metros porque aqui é metro por segundo, então é metro, tá? Muito bem. Agora, veja bem, vamos fazer a parte 2. Então, eu vou precisar apagar isso aqui que eu fiz. Vamos mexer agora com a figura 2. Qual é a figura 2, professor? É esse trapézio aqui, ó. Esse trapézio que eu estou colocando aqui. Em vermelhinho, tá? Ó. É sempre até o eixo X. Aqui eu acabei ficando um pouquinho torto, não tem problema. Deu para entender que eu vou calcular isso aqui, né? Ó, tudo isso aqui. Ah, se eu quiser dividir aqui, ó, um triângulo e um retângulo, pode também, não tem problema, tá? Você pode calcular esse triângulo aqui, esse retângulo e somar. Mas eu prefiro fazer o seguinte, vamos lá. Trapézio, isso aqui é um trapézio, lembra? Ó, isso aqui é um trapézio, onde você tem a base maior, a base menor e a altura. Então vamos separar. Qual que é a altura desse trapézio aqui, ó? Tá? Ó, é 8, certo? A altura é 8. O que eu vou fazer, ó? Para ficar mais fácil a gente até visualizar a ideia, vamos fazer um trapézio pequenininho aqui, ó, e manda bala. Ó, vou fazer um trapézio pitico aqui. Beleza, ó, pequenininho. Só para a gente colocar os valores. Qual é a altura desse trapézio? Ah, é 8. Então, 8 de altura. Qual é a base maior? Ah, a base maior é 30. Então, 30 aqui, essa medida. E a base menor, que é esse pedacinho aqui, ó. Lá em cima é 30, que 30 é tudo, menos o 15. Então, esse pedaço aqui vale 15, tudo bem? 30 menos esse pedaço 15. Só isso aqui eu quero. Tá bom? Então, aqui fica fácil. Vamos colocar, vou fazer a conta aqui, tá? Então, o ΔSB vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. É a fórmula da área do trapézio. Base maior é 30. Já nem olha mais aqui, ó. Olha aqui. 30 mais a base menor, que é 15, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. Aqui eu já vou simplificar a altura aqui, tá? Ó. A altura com o 2 ali embaixo, ó, vai dar 4.
E aqui 30 mais... Só posso fazer isso porque está entre parênteses e multiplicando todos, tá bom? Senão não podia fazer. Se fosse uma conta assim, 30 mais 2 vezes 6, dividido por 2. Eu não posso fazer isso. Só posso fazer porque está entre parênteses. Então, está multiplicando todo mundo. Aí eu posso simplificar aqui, tá bom? Senão não podia, não. Então, aqui, ó, o meu ΔS, caso você tenha dúvida, simplifique depois que estiver tudo multiplicando, tá? Por exemplo, mantém isso aqui assim. Isso aqui é um perigo o cara entender errado. Tá? Mantém aí e vamos lá. Vamos fazer a soma primeiro. Aí você vai ver que pode simplificar na próxima. Então, vai ficar o seguinte. 30 mais 15, 45. 45 vezes 8 dividido por 2. Então, aqui, ó, você pode ou você multiplica primeiro, depois divide, ou você divide primeiro, que é o que eu vou fazer aqui. O 8 com 2. Aqui fica 4. Então, o meu ΔS, B, é 45 vezes 4. ΔSB, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16. 17, 18. Beleza? 20, está certo. E isso aqui, metros. Olha só, você reparou que deu a mesma distância, né? E ele quer saber a diferença entre as distâncias. É o que ele quer que você coloque. Então, colocando aqui, a diferença, que é o que ele quer que eu calculo, é 180 menos 180, que vai dar 0. Beleza? Tranquilo? Nós fizemos tudo isso para dar 0. Que top. Então, olha só. Vocês voltam ainda, porque eu vou ter que apagar isso aqui tudo. Deixa eu fazer assim que é mais rápido. Vou para lá e volto. Pronto. Já está limpo. Beleza, galera? Top esse exercício, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é simples, você vai fazer a área aqui, ó, desse trapézio, desse cara, né? Nós fizemos esse aqui. Não lembro se a gente fez, só fiz nas duas salas ali, mas tudo bem. Mas dá para fazer. Aqui é só você calcular a mesma coisa, ó. Calcula essa. Ele quer saber a velocidade média, percebe? Ó? A velocidade média. Então você tem que calcular esse deslocamento, somar os dois, e aí você faz a velocidade média, ΔS por ΔT. Você tem um tempo total, é 2 horas, tá bom? Bem fácil. Deixa eu ver ali. Acho que eu vou fazer ele ali. Vou fazer esse aqui, pronto, aí a gente fica todo mundo lindo, beleza? Esse eu acho que cabe aqui também, vamos ver. Toda manhã um ciclista, o 21, tá? Com sua bicicleta pedala na orla de Boa Viagem durante 2 horas. Curioso para saber sua velocidade média, ele esboçou o gráfico da velocidade escalar em função do tempo, conforme a figura abaixo. A velocidade média em quilômetros por hora entre o intervalo de tempo 0 a 2 horas vale. Então ele quer saber a velocidade média, beleza? Vamos lá então, que isso aqui é legal. Você tem que fazer o gráfico. Então você tem esse trapézio aqui, que eu vou pintar ele de vermelho. Então presta atenção aqui. Aqui você tem um trapézio, tá? Ó. Um trapézio que está deitado. Tá vendo? Então você tem esse trapézio. Então, ΔS aqui, o gráfico, ó, confira sempre isso. Tem que ser velocidade por tempo. Tá? Se for espaço por tempo, você não pode fazer isso. Então, aqui você tem o deslocamento sendo a área embaixo desta linha aqui. Então, tudo isso daqui, toda essa área é o deslocamento.
Então, isso aqui seria o deslocamento da primeira parte. Da segunda parte, você tem isso aqui, né? Esse retângulo aqui. Ó. Então, aqui seria a segunda parte do deslocamento. Então, nós vamos calcular um deslocamento, o segundo deslocamento, e depois junta esses dois para saber o deslocamento total. A primeira parte do deslocamento, tá? Vamos fazer aqui, ó, ΔS1, é esse trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Você percebeu que ele está deitado, né? Base maior vale 10. Base menor, 2. A altura vale 1, tranquilo? Então, vamos substituir aqui, ó, ΔS1, base maior é 10, base menor é 2, a altura é 1, tudo isso dividido por 2. Base maior mais a base menor, ok? Vezes a altura dividido por 2. 10 mais 2, 12, vezes 1, 12. 12 dividido por 2, você vai ter 6 quilômetros. Como eu sei que está em quilômetros? Porque a velocidade é quilômetros por hora. Então, isso aqui é quilômetros, certo? Beleza, vamos fazer a segunda parte. Só toma cuidado aqui, ó. Essa base aqui, ó, é 1. É 2. Só para mostrar uma coisa aqui, tem gente que confunde, eu já apago. 2 é daqui a aqui, ó. Eu quero só a parte azul. 2 menos 1, tá? Vamos lá, então. Fazer aqui em cima. O ΔS2 é base vezes altura, tá? Vou pegar a mesma cor ali. Então, ΔS2 vai ser 1 da base vezes 10 da altura. 1 vezes 10. Pronto, olha que conta difícil. 10 quilômetros. Agora que você tem isso, você pode fazer a sua velocidade média. Por quê? Você soma os dois, né? O ΔS total, o deslocamento, vai ser o ΔS1 mais o ΔS2. As duas áreas juntas. Então, isso aqui vai ser 6 mais 10. Você tem um deslocamento de 16 quilômetros. E agora você faz a velocidade média. Eu vou fazer a velocidade média desse lado aqui para não ficar muito exprimido, tá? Então, a velocidade média, que é ΔS por ΔT, ΔS 16. O tempo total, 2 horas. Olha aí, a velocidade, 8 quilômetros por hora, tá? Sossego, né, meninos? Muito bem. Então, espero ter ajudado vocês aí, tá? Ficamos por aqui. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aí, meninos. Ah, uma dica, né? Bom, falar no final não adianta, né? Você precisa assistir isso aqui com fone de ouvido, que eu acho que o som fica melhor, tá? Eu não sei como é que tá ficando, eu tô tentando deixar um som bom, mas como tá de noite, eu não posso ficar gravando muito alto aqui, falando muito alto, senão atrapalha todo mundo dormir. Tá bom, meninos? Até mais. Até o próximo aqui. Falou para vocês.